Luiz Rupental, diretor da Ultresa e responsabilizado pela mortandade de toneladas de peixes no Rio dos Sinos em 2006, foi condenado a 30 anos de prisão no regime fechado. Mas hoje ele aguarda em liberdade o julgamento de 2 recursos. O desastre ambiental marcou o Rio Grande do Sul e ficou na memória de quem depende do rio e daqueles que prezam pela natureza. Não só as empresas são responsáveis pela poluição, mas o esgoto que sai de milhares de residências das cidades do entorno dos Sinos. 4 anos depois do incidente, que matou 86 toneladas de peixes de várias espécies, entre judiás, dourados e grumatãs, nossa equipe volta até o local onde tudo começou, na divisa entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Na época, foi constatado que uma das causas da mortandade dos peixes foi o excesso de carga poluidora nas águas do rio. Os detritos industriais vinham em sua maioria do arroio Portão, que faz a drenagem dos municípios de Portão, Estância Velha e São Leopoldo. Para se ter ideia do tamanho do desastre, daqui do Passo do Carioca, em Sapucaia do Sul, foram retirados 80 caminhões de peixes mortos. Os animais morreram porque a água não tinha oxigênio. As imagens chocaram. O rio foi tomado por uma camada de peixes sem vida. Naquela época nós devíamos estar com uma vazão aqui de 10 metros cúbicos por segundo, que hoje deve ser 150 ou mais, né? E não era suficiente para diluir então esse esgoto, faltou oxigênio no rio. Nós tivemos associado naquele período uma piracema, que os peixes subiram o rio e encontraram o rio sem oxigênio. Na companhia do técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, nós fomos até o córrego natural em São Leopoldo. Aqui, todos os dias, são despejados milhares de litros de esgoto. A sujeira e o cheiro forte fazem parte da paisagem. A maioria do esgoto que chega aqui por esse valo chega em seu estado bruto, sem tratamento, né? Nós temos uma pequena contribuição num tratamento ali que pega poucos bairros da cidade, mas é quase nada em relação à quantidade total de esgoto que se lança nessa vala. E assim ele chega no rio. Mas antes de chegar ao rio, o córrego ainda passa por esta bomba que é ligada várias vezes ao dia para sugar a água que se acumula no local. Para evitar que o lixo chegue até as águas dos Sinos, são utilizadas estas grades de proteção. A diferença entre a cor da água suja concentrada e o restante do leito pode ser vista a olhos nus. A espuma que se acumula é sabão, que também vem no esgoto das residências. O especialista afirma a possibilidade do desastre acontecer novamente. As condições estão mantidas. Se houver uma nova estiagem, uma estiagem razoável, o fenômeno de mortandade se repete. Se for associado ainda a uma piracema, um fenômeno daquele tipo de 2006. Depois do desastre, foi criado um consórcio ambiental entre os municípios que fazem parte da Bacia dos Sinos, para tentar impedir que tudo se repita. Educação ambiental e políticas públicas voltadas ao meio ambiente fazem parte do projeto. Em São Leopoldo, tinha apenas 18% do esgoto tratado na época do desastre. Agora, o número aumentou. São Leopoldo sai de 18% para 50%, Novo Hamburgo de 2% para 6%, com um projeto para os próximos 5 anos para chegar a algo em torno de 80%. Nenhuma obra de saneamento, por maior que seja, né, e por mais recursos seja investido, vai ser eficaz se não houver educação ambiental, né, e vigilância, fiscalização ambiental, porque a nossa bacia é uma bacia de risco. A gente tem a questão do esgoto, mas tem a questão industrial, tem a questão química, indústria metal-mecânica, indústria do couro do calçado. Nós podemos ter várias situações, cenários graves, né, para a vida da nossa geração e das futuras gerações.